Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Eu sou o Matheus e nós estamos aqui para falar hoje, nesse momento, sobre os movimentos respiratórios. Aquela passagenzinha rápida e depois disso falar um pouquinho sobre o transporte dos gases. Quem são os movimentos respiratórios? Inspiração e expiração. A inspiração é o ato do ar entrar e a expiração é o ato do ar sair. Para que o ar entre e chegue até os seus pulmões, você precisa de uma dinâmica na sua caixa torácica. O diafragma e os músculos intercostais precisam atuar. O diafragma é esse músculo aqui que separa o tórax do abdômen. Os músculos intercostais são os músculos da costela. São os músculos mais gostosos que existe. Costela, que delícia, vontade de comer uma costela. Mas vamos lá. O que acontece nessa condição? O diafragma, quando você vai inspirar, ele abaixa. Ao abaixar, ele aumenta a caixa torácica juntamente com a expansão dos músculos intercostais. Os dois realizam o processo de contração. Um contrai e abaixa, outro contrai e expande, aumentando o volume da caixa torácica. Quando aumenta o volume da caixa torácica, ele diminui a pressão interna em relação ao meio ambiente. Menor pressão, maior pressão, o ar entra, ok? Agora, na expiração, ao contrário. Tanto o diafragma quanto o músculo intercostal, eles relaxam. Quando o diafragma relaxa, ele sobe. Quando o músculo intercostal relaxa, ele achata, ele comprime o pulmão. Você faz, você expulsa, você joga o ar para fora, porque você aumenta a pressão interna em relação à pressão externa. Então, com isso, o ar sai para fora, ok? Agora, quando você inspira, o ar chega até os pulmões. Ao chegar até os pulmões, esse ar vai passar para os seus vasos sanguíneos e lá ele precisa ser transportado. Como que o oxigênio é transportado? Quem transporta o oxigênio? Quem? Hemoglobina. Como que ela transporta? Ela faz isso aqui, ó, olha aqui comigo, ó. O oxigênio é transportado pela hemoglobina. Ele se liga à hemoglobina formando um complexo chamado oxihemoglobina. A oxihemoglobina é um complexo formado nos pulmões que vai até os tecidos. Lá nos tecidos ela é quebrada para liberar o oxigênio e ser absorvido pelas células, ok? Então esse processo, oxigênio mais hemoglobina, forma a oxihemoglobina, é a principal forma de condução do oxigênio, ok? Agora, chega lá nas células, as células recebem oxigênio e fala assim, ó, sangue, leva o gás carbônico embora. Como que faz isso? Gás carbônico vai ser jogado. Como? O gás carbônico, ele vai reagir com a hemoglobina, formando o complexo chamado de carbohemoglobina. A carbohemoglobina é o complexo formado pela hemoglobina mais o gás carbônico. Gente, detalhe, é uma pequena parcela do gás carbônico é transportado assim. Mas e a outra? Como que a outra acontece? A questão é a seguinte. O gás carbônico, quando cai na corrente sanguínea, se reage com a água. Da reação do gás carbônico com a água, forma o chamado ácido carbônico. Esse ácido carbônico sofre uma reação de ionização parcial. Ionização parcial, que acontece graças à ação da enzima chamada anidrase carbônica. Essa enzima promove essa ionização, liberando H+, e HCO3-. Esse HCO3- é o íon bicarbonato. Mas esse H+, o que acontece com esse H+? O excesso de H+ gera um processo, ele diminui o pH. Quando ele diminui o pH, leva a acidose. Galerinha, acidose, diminuição do pH por excesso de H+. Quando acontece essa variação, o bulbo, que é uma estrutura que está aqui localizada aqui, ele faz o quê? Ele reconhece essa variação e fala assim, pulmão, coração, acelera. Ele acelera os batimentos cardíacos, ele acelera os movimentos cardiorrespiratórios. Ele faz com que isso aconteça mais rápido, porque ele precisa jogar isso fora. Ele precisa que essa reação aconteça contrária para que ocorra a redução do gás carbônico dentro da sua circulação, dentro do seu organismo. Porque um excesso de gás carbônico pode te levar à morte. Mas tem outro gás, que não é nem oxigênio e nem gás carbônico. É o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é o gás que é gerado na combustão incompleta dos elementos. Quando ele é gerado, você está andando na rua e passa um caminhão, solta aquela fumaça preta, é monóxido de carbono.
Quando o monóxido de carbono entra no seu sangue, ele se liga à hemoglobina. Ao se ligar à hemoglobina, ele forma a carboxihemoglobina. Ela é uma molécula estável. Sendo ela estável, ela não se desliga. Então, todas as vezes que o monóxido de carbono se liga à hemoglobina, ele é um oxigênio a menos que você transporta. Com isso, você tem um prejuízo. O excesso de monóxido de carbono causa no organismo uma deficiência e com isso gera a asfixia. Muito cuidado com essa ação. Por isso que pessoas que ficam trancadas, pessoas que que respiram monóxido de carbono, por exemplo, nos grandes incêndios, as pessoas muitas vezes não morrem carbonizadas, morrem asfixiadas pelo excesso de monóxido de carbono que interrompe o transporte de gás oxigênio. Ok? Essa foi uma passagem geral rápida, muito rápida, sobre os movimentos respiratórios e o transporte dos gases. Qualquer dúvida, angústia, reclamação, mande aí nos comentários. Um beijo enorme e até a próxima.